Fala pessoal, Fabrício aqui do FB Studio. Estamos começando uma nova série aí no canal em que eu mostro o processo de renderização de uma maneira simples em que todo mundo consiga fazer. E eu vou passar algumas dicas também. A primeira coisa que eu faço é importar o meu modelo. Se você já tem um modelo configurado aí dentro do seu PC, é só importar ali, importar mesmo. Eu gosto de colocar em categorias para organizar os meus modelos. E aí, a primeira coisa que eu faço quando eu entro dentro do Lumion é configurar as câmeras, posicionar elas, certo? Porque assim eu consigo saber quais são os materiais que eu preciso configurar e quais são as iluminações que realmente preciso, entende? Porque assim vai fazer com que eu tenha um arquivo mais otimizado, vamos dizer assim. Porque eu não preciso colocar todo tipo de iluminação ou configurar todos os materiais que tiver na cena. Depois de posicionado as minhas câmeras, eu vou começar a adicionar os efeitos. O sol, eu sempre coloco ele primeiro. É essencial o sol porque ele reforça muito bem a luz. O sol e os céus e nuvens para interiores eu gosto mais de usar porque traz um realismo maior. Aqueles pequenos ajustes com a câmera, né? A gente nunca fica satisfeito com o posicionamento. Lembrando que eu gosto sempre de colocar a distância focal entre 25 a 35, porque aí ele consegue assimilar bem a angulação do olho humano e aí fica bem real a imagem. Gosto de colocar aberrações cromáticas, mas é bem pouquinho também, porque aquele efeito de câmera que acaba ficando nas bordas fica bem interessante para o render. Os efeitos avançados são essenciais para sua cena, porque com eles você vai conseguir o realismo maior, porque assim você consegue configurar a sombra, como a luz vai se espalhar dentro da cena, como a luz vai ser rebatida, né? Isso é muito importante você saber cada item. Na sombra, eu gosto de utilizar, diminuir bastante o brilho da sombra e deixar ele bem escuro e tentar aumentar o brilho normal com correção de cor. Porque assim eu consigo criar um ambiente que as sombras são bem vivas. Lembrando sempre de colocar a reflexão nos materiais. Gosto de usar esse site para fazer o normal map e o displacement, porque aí eu consigo configurar qualquer tipo de JPEG que eu tiver e qualquer tipo de textura, mesmo eu não tendo dentro do Lumion já configurado, né?
às vezes o efeito de displacement fica muito forte. Então, às vezes só um relevinho mesmo fica legal. Acho que o básico de uma configuração dos materiais é você saber bem que tipo de material vai ter uma reflexividade maior ou um lustre maior. Quando se trata de metais, a reflexividade é sempre maior do que o lustro, né? E quando é materiais mais opacos, o lustro é sempre mais interessante deixar maior do que a reflexividade. É sempre bacana você estar colocando a cor da iluminação certa. Quando eu quero saber qual é a cor certa das luzes, eu simplesmente pesquiso no Google mesmo e vejo qual é o RGB dele, porque aí sim eu consigo dar a tonalidade certa para as minhas luzes. Sempre lembre de salvar os seus arquivos. Depois que a gente configurou tudo, fez pequenos ajustes, é legal a gente fazer os testes para ver se os efeitos já estão bacanas, se estão o suficiente. Então eu faço o teste 1, teste 2, vejo se eu não esqueci alguma coisa. Nesse caso, eu tinha esquecido de colocar os planos de reflexão. Uma coisa muito importante também é você separar em layers e deixar organizado a iluminação, todo tipo de bloco que você colocar, que for tipo de uma categoria diferente, vegetação, pessoas, iluminação, em layers diferentes, porque assim você consegue, na hora de adicionar os efeitos, deixar a cena mais leve ou variar uma cena para outra de um estilo diferente. Uma pessoa em uma posição, outra pessoa em outra posição.
tentar fazer um teste de uma cena em que não tem nenhum tipo de iluminação artificial, somente a iluminação natural, para ver como fica. Fazer a renderização dessa cena para ver como ela tá. Os reflexos estão direitinhos. Tá bem realista, tá bem legal agora. A iluminação global, ela vai tentar pegar os spots que eu coloquei e vai fazer com que ele rebata em todo o ambiente, principalmente na parte superior, no forro. Vocês vão ver que, ó, quando eu aumento a quantidade de luz que tem no teto é maior. Então ele pega essa luz do spot e rebate no ambiente, criando essa iluminação global, como o nome já diz. Fazendo mais um teste para ver como vai ficar. E aí agora o render final. Vai demorar um pouquinho e quando terminar eu já volto com o resultado final. Ó como ficou muito linda. Agora a gente vai para pós-produção. Nele a gente vai fazer pequenos ajustes em questão de iluminação e em questão de sombras também. Vamos começar com a iluminação natural. Eu sempre coloco luz indireta e divisão. Para especular a divisão e para iluminação light, né, eu coloco luz indireta. E aí eu vou controlando ela com a opacidade. Vejo se está legal, às vezes fica muito forte. Tento diminuir um pouco a iluminação. E aí depois dou um Ctrl J mais um Ctrl E e depois eu vou em Camera Raw para poder sim configurar certinho as sombras, controlar meus brancos e os pretos na exposição e adicionar uma maior nitidez para a imagem. Estou controlando a saturação, achei que estava muito forte o tom da madeira. A mesma coisa, configuração é bem repetida, luz indireta, controla a opacidade, o especular divisão, controla a opacidade, vê como ele está. E aí eu coloco esse efeito que a luz dá
para dar um destaque maior. A gente consegue adicionar esse efeito dentro do Lumion, mas não fica tão perfeitinho, e então eu prefiro adicionar ele na pós-produção. Aumento um pouco a nitidez. Tento controlar a sombra. E aí ficou o resultado final. O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários. Qualquer sugestão eu vou estar lendo aí nos comentários. Pode colocar aí, gente. Valeu. É isso.